representa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso querido IBGE. E a ideia de trazê-lo aqui, como fizemos pela manhã na Rádio Digital Cidade de Alagoinhas, foi exatamente ele falar da importância que é o censo, onde o representante do IBGE chega à sua residência, chega ao seu domicílio para saber as informações necessárias. E posso assegurar, não dói nada. É tudo rapidinho, em média 3 minutos e meio. E quando eu cheguei, quando o recenseador chegou na nossa residência, cheguei para ele e perguntei quanto tempo mais ou menos vai durar. Ele falou, no máximo uns 5 minutos. Eu disse, então tá ótimo. Eu estava já de saída, mas eu disse, pronto, claro, eu vou fazer a minha obrigação, meu dever de passar as informações necessárias. E ele foi logo dizendo, olha, senhor, todas as informações são sigilosas, que nós mandamos para o sistema, mas é importante que sejam ditas todas as informações necessárias para a gente saber a população do município, para a gente saber as necessidades que o município tem. Porque todos nós sabemos, gente, que os municípios vivem de repasses do governo federal, não é verdade? E esses repasses, por exemplo, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é o maior repasse que é feito para os municípios, ele é feito 3 vezes ao mês, 10, 20 e 30. E esse repasse é baseado na população de cada município. Então, muitas das vezes, se você não der a informação necessária, você é de Iricatu, você de Alagoinhas, de Pedrão, de qualquer cidade que me ouve nesse momento, se você não der a informação necessária, a cidade vai aparecer com um índice menor de população em relação ao último censo, ou até um pouco empatado. Aí vão dizer o quê? Será que nessa cidade morre mais do que o que nasce? Tiago, um abraço, nosso cordial boa tarde, é um prazer ter aqui conosco, que ninguém melhor do que você para nos falar da importância desse censo para todos nós brasileiros. Boa tarde. Boa tarde, Ailton. Agradeço mais uma vez a participação, a presença aqui, né, no seu programa. A oportunidade de falar um pouquinho sobre o censo demográfico, né? Como você falou, né, uma pesquisa de extrema importância e relevância para o nosso país, para o nosso estado, para os nossos municípios. E assim, a gente faz esse esforço, né? A gente tenta conscientizar a população exatamente nesse sentido, como você disse, que são dados sigilosos, é uma pesquisa que vem para trazer benefícios para nossas cidades, né? Não para tomar os benefícios, não para tirar um Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, não para tirar alguma outra verba de algum programa de assistência social que a pessoa receba. Porque os dados, como você bem disse, que o recenseador destacou, né, quando fez o contato com você, os dados são sigilosos, né? Essas informações são coletadas apenas para fins estatísticos, apenas para que a gente possa retratar a realidade do nosso país dessa forma, ter esses dados que subsidiam o FPM, que subsidiam outros programas do governo federal, governo estadual, e mesmo iniciativa privada, né? A gente já teve alguns contatos de empresas, já tem informações que algumas empresas buscam os dados do IBGE para instalar uma filial na região, enfim. E esses dados são coletados, né, além das outras pesquisas que o IBGE tem rotineiramente, especialmente no censo, que é a oportunidade que a gente tem a cada 10 anos de fazer esse levantamento e ir em todos os domicílios do país, né, tentar coletar as informações de cada uma das casas aqui de Iricatu, de Alagoinhas, do estado da Bahia, do Brasil como um todo, para que a gente consiga dar esse retrato bem fiel, né, da população brasileira e de como ela vive. Aí estava observando, eu conversei com o secretário Márcio Gomes, que é o secretário de comunicação da Prefeitura de Alagoinhas, nos apresentou dados, por exemplo, de que no cadastro único, né, gira em torno de 95 mil pessoas inscritas na cidade de Alagoinhas. Então, se os números da população não bater, o que vai acontecer? Vai cair os números exatamente de pessoas beneficiadas. E é por isso que é importante, na verdade, que a pessoa atenda o censo, né, atenda o recenseador, que ele passe todas as informações, que é o contrário do que se pensa, que vai perder o auxílio, vai perder o programa Bolsa Escola, Bolsa Família, sei lá, agora é o Bolsa Brasil, não é isso? Que surgiu agora pelo governo federal. Então, todos esses programas vai depender também de como a gente indica, como é que a gente vive, na verdade, onde a gente vive e que nós existimos de fato.
Exato. E assim, você trouxe informação interessante desse cadastro, né? Que a gente tem diversas fontes de informação hoje em dia, né? O IBGE é o órgão oficial, né, da estatística, da geografia do governo federal. Mas a gente tem diversas fontes de dados e às vezes a gente tem indicadores, né? Como você bem citou esse exemplo, indicadores que estão dando um certo número e aí quando a gente vai fazer o recenseamento a gente tem um número que fica próximo ou pouco acima, né, do número de cadastrados aqui para os benefícios, para os auxílios no município. Então, assim, fica às vezes, né, essa divergência de informação. Como é que a gente está? A gente está com a população que se espera, né, que a gente tem estimativa para esse ano de 2021, que foi de 153 mil habitantes. E aí, quando chega o censo, a gente não consegue chegar a esse número, às vezes fica muito próximo desse número, sendo que a gente sabe que tem, né, um potencial de estar um pouco acima. Então, assim, a gente tem formas de comparar esses dados que o IBGE produz, a gente tem formas de entender que às vezes falta isso, falta a população estar recebendo, falta a população tá recebendo e passando as informações corretas para o recenseador. E aí a gente fica com um dado, né, defasado que vai trazer prejuízo para o município aí pelos próximos 10 anos. É importante destacar isso, que esse censo está acontecendo agora e só, né, segundo pela legislação, só acontece de 10 em 10 anos. Então só daqui vamos dizer, mais 10 anos, né? 2030, talvez, 2032. Enfim. E é bom lembrar também, eu falei sobre a questão do FPM, mas também tem os programas, por exemplo, o dinheiro que vem através do Ministério da Saúde, para a saúde, do Ministério da Educação, para a educação, e por aí vai. Quer dizer, cada uma dessas verbas vem de acordo exatamente à população. Isso, exatamente. E assim, tem algumas informações, por exemplo, que nem nós mesmos, servidores do órgão, muitas vezes sabemos para que é usada, vamos dizer. A gente produz a informação e a gente vai descobrir depois o uso. Um exemplo que eu dou é nesse momento agora que a gente teve de pandemia, né, da Covid, a distribuição das vacinas levou em consideração também, por exemplo, a população quilombola, a população indígena. Isso. Então, alguns municípios que tinham cadastro, né, de população indígena e quilombola, que eu vou destacar, a população quilombola pela primeira vez está sendo recenseada assim, com mais destaque. Né? Mais destaque agora, sim. Que agora a gente faz a pergunta, né, se a pessoa se considera quilombola. Sim, além de perguntar sobre a cor e raça, de perguntar se considera indígena, a gente pergunta se considera quilombola também. Né? Então, assim, a gente já vai ter um quesito a mais, vamos dizer assim, para qualificar essa informação, né? Que muitas vezes a gente tem uma população quilombola que está se mudando, né? Está saindo da região da sua comunidade, indo para cidades. Isso, né? Está migrando para a cidade. Está migrando, exatamente. Então, assim, é uma informação, né, que a gente está produzindo e que às vezes só daqui a alguns anos que a gente vai ver o uso, ou os diferentes usos que se dá tanto a nível de governo quanto a nível de iniciativa privada. Bom, no programa da manhã, lá da Rádio Digital, da entrevista que você nos concedeu, você falou da dificuldade que das pessoas ainda tem aquela reação de não abrir a casa achando que não se trata de um representante do IBGE, mas como identificar o representante do IBGE? Foi bom, né? Uma ótima lembrança, Ailton, porque assim, a gente tem essa preocupação também, de forma muito significativa, com a segurança da população, né? Com a segurança das pessoas que estão recebendo os recebedores em suas casas. A gente sabe que não que é uma situação de incômodo, é uma situação que a pessoa está ali no conforto do seu lar, chega uma pessoa no portão, né? Às vezes a pessoa não consegue ver direito, né? Enfim. E aí vai se certificar de que a pessoa trabalha para o IBGE de que forma. A gente sempre está passando a orientação. O recenseador, a recenseadora que está indo a campo, está com um colete com a logomarca do IBGE, o boné, um crachá, né? No colete tem um crachá que tem um número de 0800 e tem um site do IBGE, respondendo.ibge.gov.br, que a pessoa pode acessar esse site, pode ligar para esse número ou apontar a câmera do celular para um QR Code que também tem no crachá. E todas essas ferramentas vão, né, indicar para ele que de fato aquele recebedor, aquela recebedora trabalham, né, estão prestando esse serviço para o IBGE, trabalham no município de Catu, de Alagoinhas, enfim, no município. Isso, qualquer município. E dessa forma, né, dá essa tranquilidade para que a pessoa receba esse recenseador, essa recenseadora e passe as informações corretas, né, que a gente quer. Bom, lembrando também que você nos falou pela manhã, meu caro Renato, você falou também pela manhã, Tiago, que outra situação que dificulta bastante são cidades de porte médio a grande. Alagoinhas, por exemplo, que é uma cidade que tem muitos conjuntos habitacionais. Ao contrário, Catu, na sua maioria, são residências, ou seja, são casas. Alagoinhas, claro que a maioria é casa, mas também tem muitos conjuntos habitacionais.
Então, nesse caso, qual o recado para essas cidades que também têm esses conjuntos habitacionais? Porque a gente sabe que tem que se identificar na portaria, procurar saber se o proprietário da residência tal ou do número tal está em casa ou não. O que é que deve ser feito? Sim, aí a gente tem uma dificuldade, acho que uma das maiores dificuldades hoje que a gente enfrenta é justamente de acesso aos condomínios com relação a não só conseguir entrar para falar com o morador, mas muitas vezes conseguir encontrar o morador, né? Sim. Isso assim, não é só a realidade dos conjuntos habitacionais, dos condomínios, mas também das cidades como um todo, que a gente tem cada vez mais na zona urbana uma população que trabalha durante o dia, né? Sai cedo de casa, volta tarde à noite. E assim, o recenseador, a gente sempre orienta, passa esse pedido, essa orientação de que os recenseadores se desloquem nos períodos, né? Vamos dizer assim, horário de almoço, aquele hora de 12 horas até 1 hora da tarde, horário noturno, né, depois das 5, 6 horas ali, e fim de semana também, para tentar encontrar as pessoas em casa. Mas, assim, a gente sabe que essa dificuldade existe. E é bom lembrar, antes de você concluir esse raciocínio, Tiago, de que basta seja entrevistado a cabeça da casa, é a pessoa que pode falar por todos, não é cada um que é entrevistado. Sim, sim. E assim, nem precisa necessariamente ser a pessoa que os moradores indicam como responsável, né, como foi no seu caso, que a recenseador encontrou. Às vezes vai chegar na casa, vai ter uma família, vai encontrar um filho, isso. A gente que saiba todas as informações. Que saiba, exatamente, que saiba passar essas informações. A gente pede sempre, né, que seja uma criança maior de 12 anos, pelo menos, que tenha uma autorização dos pais, né, que seja uma criança que tenha capacidade de responder e esteja autorizado para isso. Mas muitas vezes vai encontrar um morador que não é, digamos, o responsável, né? Mas que vai conseguir responder o questionário, vai conseguir responder pelos outros moradores do domicílio. E aí, voltando para esse ponto, né, porque é muito importante isso, como você falou, a questão de não precisar ser o responsável, porque geralmente essa figura que é indicada como responsável é que está trabalhando. Isso. Né? As pessoas ficam com receio de falar... já passaram na minha casa, mas fizeram entrevista com minha mãe, que estava lá, mas minha mãe não sabe exatamente quanto é que eu ganho, não sabe exatamente até onde eu estudei, né? A gente fala, não tem problema, assim, ela está autorizada, ela tem capacidade de responder, mesmo que não seja, às vezes, a informação mais precisa, vamos dizer assim, a gente sempre pede, né, que seja, mas mesmo que não seja exatamente a informação mais precisa, se ela pôde responder naquele momento, né? A gente realiza a entrevista, agradece o contato, né? Porque a gente sabe que um questionário faz diferença, né? De grãozinho em grãozinho que a gente vai construindo esse retrato. Exatamente. Como um prédio, vai ser exatamente pedra por pedra até chegar a ser um edifício. E lembrando que são as perguntas básicas, são perguntas simples, de que qualquer uma pessoa, né, que esteja do seu, diríamos assim, do seu... estado normal de consciência pode responder, né? Quantas pessoas tem em casa, a idade dessas pessoas. E outra situação, mas não sabe quanto é que eu ganho. Não, isso é relativo. O IBGE quer saber mais ou menos a questão da média de renda para saber, né, se aquele município, na verdade, se as pessoas melhoraram de vida ou não. Então são situações, não pede seu contra-cheque. Sim, na verdade, não quer saber o seu grau de escolaridade, se você sabe ler e escrever. Né? São perguntas básicas. Então, às vezes alguém diz assim, minha mãe respondeu por mim, eu não estava em casa. Sim, mas você não está em casa, sua mãe respondeu, está dentro do script, do que diz, né, o regulamento, está tudo beleza, né, Tiago? Sim, sim. Você é a testemunha disso já, né? Já foi associado. As perguntas são simples, né? A gente tem duas modalidades, tem um questionário básico e um questionário amostral que é aplicado em alguns domicílios, né? A nível de setor. Cada setor tem uma amostra diferente, um percentual de domicílios selecionados para responder esse questionário de amostra diferente. Mas assim, todas as perguntas são perguntas simples, né? Como você falou, por exemplo, a questão da renda. Às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu não... Até no momento da entrevista, fala, não sei exatamente como é que eu vou lhe passar a renda, porque eu tenho 13º, eu tenho às vezes uma verba diferente que eu recebo, às vezes uma bonificação. Não, a gente pede, né, claro, o mais preciso possível, mas é uma realidade que a gente sabe que muitas vezes a própria pessoa não consegue cravar, né, passar um valor concreto ali. A informação que eu passei é que eu declaro um imposto de renda, entendeu? Sim. Que está declarado imposto de renda, então qualquer coisa bate lá normal, tranquilo, sem problema. Mas, para a gente concluir, Tiago, então é sempre bom, gente, a gente responder. Quanto mais rápido, melhor. Até porque tem a pergunta relacionada
por exemplo, se no seu domicílio tem chuveiro elétrico, se no seu domicílio tem água encanada ou água de poço, se seu domicílio, se os dejetos que são jogados do banheiro vão para onde? Dos sanitários vão para onde? Vão para uma fossa ou vão para rede de esgoto, sim, quer dizer, uma drenagem. Então, isso é importante. Se você não tem no seu bairro, você tem que dizer isso, até porque quando for a verba chegar para fazer a rede de esgoto na sua rua, colocar água encanada, se não tiver na sua rua, então vai justificar. Exatamente. Assim, a gente tem, né, em linhas gerais, essas perguntas, né, sobre as características do domicílio, como você falou, questão do trabalho, da renda, da educação. E são todas perguntas assim que infelizmente, por conta do corte no orçamento, né, que houve no censo demográfico, a gente teve que diminuir um pouco o questionário, o órgão teve que fazer algumas adequações, mas todas essas perguntas que permanecem, né, no questionário básico são de extrema relevância para, como você falou, para que projetos, né, programas do governo federal, governo estadual, investimentos municipais, porque esses dados depois são publicados, né, e assim, toda a população tem acesso aos dados, não aos dados individualizados, não. De cada casa, mas assim, tem acesso aos dados do município. Isso. Né, tem acesso aqui, saber em Catu, aqui em Alagoinhas, aqui em Araçás, aqui em Oriçangas, como é que está a realidade de Pojuca, como é que está a realidade aqui no meu município, né? Como é que está a realidade com relação a isso, acesso à água, como é que está a água encanada, como é que está a realidade com relação a saneamento. Né? E, assim, essas informações apenas o IBGE, apenas o Censo Demográfico produz. Né? Então, a gente só tem essa oportunidade agora. Se não conseguir fazer um trabalho bem feito, se tiver um índice alto de recusa, de inveracidade nas informações prestadas, a gente vai ter 10 anos de prejuízo por conta dessas informações que ficaram, né, incompletas ou incorretas. Bom, para a gente concluir, se você está sozinho em casa, o recenseador, a recenseadora, ele chega sozinho, não é um por cada residência, não é isso? Isso. Um por cada residência. Se você está sozinho em casa, tem dúvidas, olha, deixa eu chamar aqui meu vizinho para ficar comigo aqui na hora que você está sendo entrevistado, não tem problema, entendeu? É bom para a sua segurança se você está na dúvida. Porque às vezes aquela pessoa tem aquela dificuldade, não tem um celular para ligar, ou não tem como acessar exatamente o QR Code, porque não tem um aparelho, sim, ou tem dificuldade de uso, de manuseio do aparelho, chama o vizinho para ficar com você na hora da entrevista. Sim, sim. Pode pedir para o recenseador para aplicar o questionário para realizar a entrevista fora de casa também. Isso, né? A gente pede sempre a gentileza, né? A gente pede para a população que receba o recenseador, se puder oferecer uma água, um cafezinho, lá em casa o pessoal está sofrendo. Ele que não quis nada. Não, tá tudo beleza. Que o recenseador está, enfim, sofrendo ali no campo, às vezes embaixo de chuva, né? Como a gente está tá vendo. A chuva desse momento. Embaixo do sol forte ali. Mas assim, o recenseador não precisa necessariamente entrar na casa para aplicar entrevista. Se tem tá tendo algum receio, como você falou, pode chamar um parente, pode chamar um vizinho. Enfim, a gente pede sempre para que receba, mas consciente, né, de que a segurança, tanto do nossa equipe quanto dos informantes, está em primeiro lugar. Muito bem, Tiago, muito obrigado pela sua participação. E antes de findar, porque o prazo termina em 31 de outubro, não é verdade? Mas antes disso, você vai voltar tanto aqui como lá na Rádio Digital, tá bom? Ok. Eu agradeço, estou à disposição, Ailton. Qualquer coisa, pode chamar. Um abraço, felicidade, boa sorte. Conversamos aí, portanto, com o Tiago Valente, representante do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Agora voltamos.